Bom dia, irmãos. Estamos começando mais uma transmissão aqui da Igreja Batista Nova Esperança. Mais um domingo que Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede. E nesses primeiros minutos, vamos aguardar para que os irmãos possam chegar, acessar e entrarem aqui na live, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, a nossa bendita e gloriosa esperança. Um assunto fundamental, importante para as nossas vidas, para a nossa fé. Então nós vamos rodar alguns versículos da Bíblia que tratam deste assunto maravilhoso, especial, e tão importante. Então, bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, irmão Gleison, Alessandra, Débora, minha esposa já estão aí. Vamos aguardar alguns minutos até que todos possam chegar. Você aproveita, pega a sua Bíblia, fique preparado. Você já parou para pensar sobre a volta de Jesus? Você já parou para meditar sobre isso? Bom dia, Alessandra, bom dia, irmão Gleison. Bom dia, Dona Luísa e seu Nonato. Todos que estão... Bom dia, irmã Viviane, seja bem-vinda. Deus abençoe a todos. Você já parou para pensar na volta de Cristo? Você tem refletido sobre isso? Eu creio que desde que começou essa pandemia, mais pessoas têm pensado sobre isso. E de uma certa maneira despertou a igreja novamente para esse assunto. Ao menos muitos irmãos, muitos cristãos, voltaram seus olhos novamente para a palavra e para essa esperança. Muitos estavam se apegando demais ao mundo, estávamos nos acomodando, mas Deus, através dessa situação, tem voltado os nossos olhos para a sua palavra e para o retorno do nosso Salvador, que este é sim a nossa bendita e gloriosa esperança e não as coisas deste mundo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? O primeiro texto que eu gostaria de ler para iniciarmos o assunto é Tito capítulo 2. Então, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá. Tito capítulo 2. Os primeiros versículos que nós vamos ler estão nesta passagem. E a partir dali nós vamos seguir para outros textos. E vamos tentar entender um pouco sobre esta verdade maravilhosa, essa doutrina preciosa, que é a volta do nosso Senhor para nos buscar, tá bom? Então, Tito 2, do versículo 11 até o 14, nós vamos começar aqui e pedir que Deus nos direcione, através da sua palavra. Então, Tito 2, do 11 ao 14, o apóstolo Paulo escrevendo para Tito, ele diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O versículo 13, mais uma vez: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, quando nós tratamos sobre a segunda vinda de Cristo, ou como chamamos, a volta de Jesus, o retorno de Jesus, que aqui o apóstolo Paulo diz que é a nossa bendita esperança, ou abençoada esperança, maravilhosa esperança, aquilo que nos faz feliz, nos dá alegria, nos dá segurança. E esperança aqui não é no sentido de, quem sabe, é de certeza.
É a nossa certeza bendita, a nossa certeza abençoada de que Jesus vai voltar. A segunda vinda de Cristo, irmãos, é um assunto fundamental para a nossa fé. Isso tem que ficar bem claro. Não é um assunto secundário, não é um assunto superficial, não é uma verdade opcional. Ela é central na Bíblia, ela é fundamental. Inclusive, o autor do estudo, da revista que nós temos estudado, aqui esse livro Eis que Vem Sem Demora, estudos no livro de Apocalipse, o autor desta lição sobre a segunda vinda de Cristo, ele usa uma expressão muito interessante, e ele fala que a volta de Cristo é como uma promessa que atravessa a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. É como se fosse um fio de ouro em toda a Escritura, em toda a Bíblia. Uma mensagem que vai do início ao fim, em todos os livros, em todas as histórias, né, do começo ao fim, apontando que um dia Jesus vai voltar em glória, que um dia o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, voltará para reinar, para acabar com o pecado, para buscar a sua igreja, para cumprir suas promessas. Então nós temos a volta de Jesus em toda a Bíblia, de um jeito ou de outro anunciada ali como um fio de ouro em toda a Escritura. Alguns falam sobre o fio de sangue que corre pelas páginas da Bíblia, falando sobre o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Cristo, e isso é verdade. Nós temos também de Gênesis a Apocalipse a morte de Jesus, seu sacrifício pelo pecado. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo. Bom ter você aí com a gente. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa mensagem do fio de sangue ali de Cristo, nós temos o fio de ouro também da sua volta. O anúncio que Jesus vai voltar para reinar, para buscar a sua igreja. Irmãos, quando nós tratamos da volta de Cristo, outra questão importante, disso depende toda a nossa segurança. Em toda a história da igreja, desde o início, os crentes eles estavam firmados nesta certeza. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Os crentes sempre estavam firmados na volta de Jesus. Nós podemos ver isso nos livros de história da igreja, na própria história secular, quando trata dos tempos de perseguição. Nós podemos ver isso nos hinos que os nossos irmãos do passado escreviam. Então eu dei uma olhada aqui no hinário rapidamente, um grande número de hinos tratando da volta de Jesus, da sua segunda vinda. Porque isso estava na mente dos irmãos, estava no coração deles, era algo que eles davam prioridade. Eles sofriam muito, eles não tinham como se apegar a este mundo, eram perseguidos, sofriam bastante por causa da sua fé em Cristo, não tinham conforto, não tinham luxo. Eles buscavam o consolo em Deus, na sua palavra, e na volta de Jesus eles tinham essa certeza: Jesus vai voltar, eu vou me encontrar com Ele, nós vamos nos encontrar com o Salvador, Ele vai acabar com os nossos problemas, Ele vai resolver o problema do pecado, nós estaremos no nosso lar celestial, nós vamos ser glorificados, né? Jesus vem para alegrar nosso coração, nele está a nossa esperança, Ele é a nossa alegria. Então a volta de Cristo sempre foi a alegria, a esperança, a bendita esperança do povo de Deus, dos salvos. Com o passar dos anos, o mundo foi mudando muito, até em função do próprio cristianismo, que foi trazendo mudanças significativas para toda a sociedade, em todas as esferas, todas as áreas da sociedade. A perseguição foi diminuindo, principalmente aqui no Ocidente, veio a liberdade religiosa. E com o passar dos anos e as mudanças na economia e tudo mais, a vida foi ficando mais fácil, né, para todos. E nos últimos anos, infelizmente, a igreja tem se acomodado, tem gostado do mundo e tem focado nas coisas materiais. Bom dia, irmã Eleusa, seja bem-vinda. Deus abençoe. E tem se esquecido da eternidade, do céu, da volta de Cristo. Então foi necessário como que uma tragédia como essa pandemia que temos vivido para voltar nossos corações para a palavra e de novo para o céu e para a volta de Cristo. Para que nós, como nossos irmãos do passado, possamos colocar nosso coração e nossa esperança em Jesus e não neste mundo. Então é uma certeza que temos, uma certeza bendita, abençoada. Jesus vai voltar.
Jesus vai voltar. Não é um quem sabe, não é um talvez, é uma certeza. E essa é a nossa bendita esperança, deve ser a minha bendita esperança e a sua bendita esperança. A bendita esperança de todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Todos aqueles que já foram salvos por sua graça, que já foram lavados pelo seu sangue, que já tiveram seus pecados perdoados na cruz. Essa é a certeza que temos e a promessa que atravessa toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A pergunta que fica é: quando será a volta de Jesus? E como será? Muito bem. Quando será a volta de Jesus? Não sabemos. Esse dia e hora ninguém sabe, e a Bíblia deixa claro isso, e ninguém pode marcar data ou fazer afirmações sobre isso. Nós não sabemos, nem os anjos sabem. E até o próprio Senhor Jesus, em sua primeira vinda, quando ele veio como homem para sofrer e morrer por nós, ele abriu mão de seus atributos, ele se esvaziou, ele se humilhou. E nem no seu estado de humilhação ali, ele sabia quando seria o seu retorno triunfal, a sua segunda vinda em glória. Agora ele sabe, claro, ele já está glorificado, mas quando ele estava aqui da primeira vinda, nem isso ele sabia, ele abriu mão dessa informação para ele sofrer e morrer por nós e por aí vai. Só Deus sabe, só Cristo sabe. Nós podemos tirar algumas ideias pelos sinais que a própria Bíblia nos dá, porque Jesus fala para nós estarmos alertas, vigilantes, sóbrios, prestando atenção aos sinais dos tempos, mas o dia e da hora ninguém sabe. O autor aqui da revista, ele até coloca uma frase da seguinte maneira: as Escrituras dizem o suficiente sobre o tempo da vinda para satisfazer a nossa fé, mas não a nossa curiosidade. Nós somos muito curiosos, né? Algumas pessoas mais do que outras. E eu vejo que muitos vão para a Bíblia por curiosidade. Principalmente quando se trata do Apocalipse, da escatologia, dos últimos tempos. E vão buscar ali tudo que é coisa e fica caçando, né? Mas sem querer mudar de vida. Quando nós olhamos aqui o texto de Tito, que Paulo fala da nossa bendita esperança, ele fala que por causa disso, já que nós estamos aguardando a bendita esperança, temos que aguardar em santidade. Lembrando que a graça de Deus nos salvou e agora nós temos que abrir mão do mundanismo, do pecado, das paixões deste século e viver de uma forma sensata, justa e piedosa. A gente tem que viver direito. Viver em santidade, longe do pecado, servindo a Deus, aguardando Jesus voltar. Lembrando que Ele nos salvou, nos purificou, nós somos dele, nós somos o seu povo e devemos viver para trabalhar para Ele, para servir-lhe, não para nós mesmos, não para o mundo, não para o pecado. Então, a volta de Cristo não é para satisfazer a nossa curiosidade, mas é para nos levar a uma vida de santidade, uma vida de fé e uma vida de serviço a Deus até que Ele volte. Tem sinais, tem algumas coisas que nos alertam, nos ajudam e fortalecem ainda a nossa fé, inclusive coisas ruins que acontecem no mundo, mas ninguém sabe a data, e se alguma religião, igreja vem com esse papo, fuja disso, está errado, está indo contra a Bíblia. Em Mateus 24, 26 e em Marcos 13, 32 diz que desse dia e hora ninguém sabe, tá bom? Então ninguém pode fazer uma afirmação como essa. Agora, como cristãos sensatos e zelosos, nós temos que avaliar tanto a Bíblia quanto os dias que vivemos. Eu falei sobre isso numa das mensagens anteriores, como o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, crentes do passado, e aguardar fervorosamente a volta de Jesus, desejar, esperar, ansiar. Nós temos que ter esse sentimento de novo como nossos irmãos do passado, querer que Jesus volte, porque é isso que vai resolver o problema do mundo. Nós não podemos colocar nossa esperança no dinheiro, na economia, na política, nos políticos ou em nós mesmos, irmãos. Ninguém vai conseguir resolver nada no mundo. As coisas aqui vão piorar. É Jesus quem vai resolver. Então a nossa esperança tem que estar nele, a nossa fé, os nossos olhos colocados em Cristo e na volta dele para acabar com o pecado, consumar a obra da salvação que ele conquistou na cruz e começar a glória eterna e assim vivermos com ele para sempre no céu, sem pecado, sem lágrimas, sem tristeza.
A nossa esperança tem que estar em Cristo. A volta dele é a nossa bendita esperança. É ele quem vai voltar para trazer alegria, paz e restaurar todas as coisas. Tá bom? Contudo, eu quero conversar com os irmãos sobre alguns aspectos da vinda de Jesus, como será, algumas coisas claras que a Bíblia diz, como vai ser a volta de Cristo. Alguns aspectos, então, da sua segunda vinda, né? Primeiro, sobre a maneira como Cristo virá. Como vai ser a volta de Jesus? Em primeiro lugar, a volta de Jesus vai ser de modo corporal e pessoal. A volta de Jesus vai ser de modo corporal e pessoal. Ou seja, Jesus vai voltar em corpo, da mesma maneira como ele subiu depois da sua ressurreição, naquilo que nós chamamos da sua ascensão, quando os discípulos estavam com ele e viram ele subindo ao céu. Vai ser da mesma forma em seu corpo ressurreto e como pessoa ali. Então, se você está com a sua Bíblia, abra em Atos capítulo 1, e é um texto que vale considerar sobre este assunto. É importante ler esse texto da Bíblia e saber disso, porque algumas pessoas querem transformar a volta de Cristo numa alegoria, em algo impessoal. Vai ser, Jesus volta no nosso coração, é um sentimento, não tem nada disso não. Ele volta como pessoa, em corpo, né, para reinar. Não tem nada de alegoria aqui, de espiritualidade, de espiritualizar e tentar inventar historinha aqui, não. Jesus volta do mesmo modo como ele subiu. No livro de Atos, no primeiro capítulo, né, Atos 1, do versículo 10 e 11, olha só o que diz. A partir do 9, Atos 1, do 9 ao 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, então entenda, Jesus foi subindo e os discípulos ficaram assim, olhando fixamente. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, ou seja, subiu ao céu, virá ou voltará do modo como o vistes subir. Então a primeira verdade sobre a volta de Jesus é que vai ser do mesmo modo como ele subiu, ou seja, pessoal e corporal. Ele estava conversando com os discípulos ali, estava tendo um tempo com eles, deu os avisos, deu a missão, deu a grande comissão para eles irem pregar por todo o mundo. E depois de dar aqueles avisos e prometer estar com eles todos os dias, ele foi subindo. E os discípulos ficaram olhando até que atravessou as nuvens e sumiu no céu. 2 anjos apareceram e falaram, por que vocês estão olhando? Não fiquem preocupados. Jesus, que acabou de subir, vai voltar da mesma maneira. Pessoal, corporal. Então, do jeito que ele subiu, ele vai descer. Isso é maravilhoso. Mostra que o nosso relacionamento com Cristo é pessoal. Fortalece a promessa, fortalece a nossa fé nessa promessa. Nós vamos ver Jesus pessoalmente. Nós vamos ver Jesus corporalmente. Do mesmo modo como ele subiu em seu corpo ressurreto, ele vai voltar pessoalmente e corporalmente. Então não é uma volta alegórica, não é uma volta sentimental, não é uma volta espiritualizada, não é uma volta nos nossos corações, não, é uma volta pessoal. Ele volta como pessoa em seu corpo, para reinar, para restaurar todas as coisas, para buscar a sua igreja, e nós o veremos como ele é, como João fala também, nós o veremos face a face. Será maravilhoso poder contemplar e ver aquele que deu a vida por nós na cruz, aquele que derramou o seu sangue para nos salvar da morte, do pecado e do inferno, e estarmos na presença do nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus. Então esta é a primeira verdade sobre a volta de Cristo. Será uma volta pessoal e corpórea, tá bom?
E a segunda verdade sobre isso está ligada à primeira, é que vai ser de modo visível, tá? É algo óbvio aqui, mas precisa ser dito. Jesus vai voltar de maneira visível, nós o veremos, os salvos o verão, as pessoas verão a Cristo. Então, mais uma vez, não é uma volta nos corações. O Espírito de Jesus voltou e está mudando a vida das... Não, Jesus volta em pessoa, nós vamos vê-lo. Então, o próprio texto de Atos aqui deixa claro isso, nós o veremos do modo como ele subiu, como os discípulos o viram subir, nós o veremos descer. E um outro texto que já fala de um outro aspecto da volta de Cristo, mas nos ajuda para entender que todos o verão em Mateus 24. Eu vou voltar aqui para ler. Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o versículo 27. Outro texto que está falando do fim dos tempos e da vinda de Cristo também. Mas, por exemplo, diz assim no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tá bom? Então, o relâmpago é visto. Da onde ele sai, onde ele brilha, onde ele se mostra, e todos podem ver, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Todos vão ver. As pessoas verão, nós o veremos, tá bom? Então não é algo invisível, espiritual. É algo pessoal, corporal, algo visível. E um outro aspecto dessa vinda que vale ressaltar, voltando lá para Tito, o texto que nós iniciamos a nossa meditação nesta manhã, é que a volta de Jesus, irmãos, ela vai ser de forma gloriosa. Vai ser de forma gloriosa. Lá em Tito diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É importante ressaltar isso porque quando Jesus veio a primeira vez, quando ele veio, ele nasceu como homem, quando ele veio para sofrer, para morrer, não foi uma vinda gloriosa. Houveram alguns vislumbres da sua glória durante a sua vida, durante o seu ministério, como no Monte da Transfiguração, ali os 3 discípulos que estavam ali observando, eles tiveram um vislumbre. Jesus brilhou glorificado, as vestes resplandecentes ao lado de Moisés e Elias. Foi um pequeno vislumbre por alguns instantes, mas logo uma nuvem os encobriu, né, e só ficou Jesus de novo. E Deus falou, esse é meu filho amado, a ele ouvi, e por aí vai. Outro vislumbre, durante os milagres de Jesus, aqueles que estavam perto podiam ver um vislumbre da sua glória, do seu poder, da sua divindade. E claro, né, na sua morte, quando houve aquela escuridão, aqueles terremotos, assim que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, os túmulos se abriram, mas principalmente ao terceiro dia, na sua ressurreição, quando ele venceu a morte, voltou, foram vislumbres, pequenos vislumbres da glória de Cristo. Porém, em ênfase, a primeira vinda de Cristo foi em humildade. Ele se esvaziou. Ele veio como homem, ele veio como uma pessoa pobre, ele veio para sofrer, ele veio para se humilhar, foi para nos salvar, para nos resgatar do pecado. Mas quando ele vier a segunda vez, vai ser em poder, glória e majestade. Ele não vem numa figura humilde e mansa, ele vem como rei e como juiz. Ele não vem como um homem fraco, simples, frágil. Ele vem em glória, em brilho, em luz, em majestade. É algo maravilhoso, algo incrível, brilhante, radiante. Vai ser em total exultação que Cristo virá. Vai ser algo glorioso, maravilhoso, único e especial. Lembra, Jesus veio a primeira vez para sofrer, para morrer. Em humildade, ele se esvaziou. A segunda vinda de Jesus será em poder, glória e majestade. Aí muitas pessoas às vezes zombam, brincam, ou desprezando a pessoa de Cristo. Quando Jesus voltar, eu vou chegar nele e falar isso para ele, por que ele deixou isso acontecer, e por aí vai.
A hora que eu estiver na presença dele eu vou falar. Irmãos, Jesus vai vir com poder e glória, em majestade. Ninguém vai nem ousar levantar um dedo contra ele. Ele vem como grande Deus que ele é, de forma gloriosa e maravilhosa. Então, entendamos esta verdade sobre a volta de Cristo, que ela será de modo corporal e pessoal, será de modo visível e será de forma gloriosa, maravilhosa, vitoriosa, cheia de luz. Ele vem como juiz, ele vem para resolver como Deus, para resolver todos os problemas aqui da face da terra. Tá bom? E um outro aspecto sobre a volta de Cristo que nós precisamos entender é que se dará em duas fases, em duas partes. E isso tem causado muita confusão na mente de muitas pessoas e até de teólogos, e criado doutrinas e confusões entre as igrejas. Mas quando nós observamos a Bíblia, nós vemos que a volta de Cristo vai se dar em duas fases distintas, tá bom? E é como se os profetas do Antigo Testamento, eles vissem a primeira vinda para sofrer e já a segunda, para reinar. A igreja é como se estivesse ali no meio, algo que eles não viam a igreja. Mas quando nós temos a Bíblia completa, o Novo Testamento, e juntamos todas as promessas, nós vemos que primeiramente Jesus ele vai voltar nos ares para buscar a igreja. Então a primeira parte da segunda vinda de Cristo, ele vem nas nuvens para buscar a sua igreja. Aqueles que ele salvou, aqueles que ele comprou com o seu sangue. E ele vem arrebatar a igreja, é aquilo que nós chamamos do arrebatamento. E aqui vale lermos 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é um versículo que deixa isso muito claro. Aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Então essa é a primeira parte da vinda de Cristo, é o arrebatamento da igreja, quando ele vem buscar os seus. E o apóstolo Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bom dia, irmã Suelane, seja bem-vinda. Deus abençoe. Então aqui, o consolo que Paulo estava falando para aqueles irmãos de Tessalônica, para consolar uns aos outros, é saber que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, ele vai nos arrebatar, nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Então ele vai voltar até as nuvens e ele vai arrebatar a sua igreja. Os salvos que estiverem mortos naquele momento ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, serão glorificados. Então esta é a primeira parte da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da sua igreja, para encontrar com Jesus nos ares. E a segunda parte acontece algum tempo depois, quando ele volta, pisa na terra, estabelecer o seu reino e cumprir as promessas do Antigo Testamento. Como rei, como juiz, como Senhor, como Deus, para acabar com o mal, para extinguir a iniquidade, para resolver todos os problemas, e para estabelecer o seu reino aqui na terra. Tá bom? Então, um texto interessante para ler sobre isso é no profeta Zacarias. Então, abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, que é uma passagem bem interessante sobre esta verdade, sobre a volta de Cristo para reinar.
que é o Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 9. Olha só que interessante, Zacarias 14. Todo o capítulo vale a pena ler, por questão de tempo aqui eu estou resumindo alguns versículos, tá? Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Bom dia, irmã Gisele, irmão Sérgio, sejam bem-vindos. Então, aqui Zacarias, o profeta, fala que quando Jesus voltar, ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, e aqui ele volta para reinar, e vai haver uma mudança geográfica no mundo. E no versículo 9 ainda diz assim, ó, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então, nessa segunda parte aqui da segunda vinda de Cristo, ele vem até a terra, ele pisa no Monte das Oliveiras. E ele vem como rei para governar, para julgar, para reinar em poder, glória e majestade. Então, a segunda vinda de Cristo é dividida em duas partes. A primeira para arrebatar a sua igreja e a segunda pisando na terra para reinar. A primeira parte nas nuvens, a segunda aqui na terra, no Monte das Oliveiras. Algo que vale ressaltar, que muitas pessoas comentam, que nos dois casos a Bíblia diz que é num piscar de olhos, né? Num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos. Então, vai acontecer tudo muito rápido, porém o resultado disso vai ser longo. Tá bom? Quando Cristo arrebatar a igreja é num abrir e fechar de olhos. Mas aí nós estaremos no céu, terá as bodas do Cordeiro, nosso encontro com Cristo, o julgamento das obras dos salvos, né? Estaremos ali com o Senhor. Vai ter a grande tribulação aqui na terra. E depois ele volta para reinar. E é rápido também. De repente ele volta como um relâmpago. Pisa no Monte das Oliveiras. Mas aí começa o reinado de Cristo. O milênio. E todas as obras que Cristo vai fazer. Os julgamentos. E depois a criação do novo céu e nova terra. E por aí vai. Então a execução acontece no abrir e fechar de olhos. É rápida. Mas os seus resultados são longos, tá bom? Leva um tempo. Um texto que vale a pena lermos agora, e eu convido vocês a abrirem, é Efésios, capítulo 1. Livro de Efésios, capítulo 1. E o versículo 9 e 10. Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então olha só, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Algumas palavras difíceis aqui nesses dois versículos. Recentemente eu decorei e falei aqui para minha família, né? Nós decoramos versículos juntos e todos ficaram comentando, as crianças, essas palavras difíceis, mas tentando resumir o que Paulo está dizendo aqui, é que Deus ele vai desvendando os nossos olhos para aquilo que parece um mistério, que é difícil, segundo a sua bondade em Cristo, de fazer que em Cristo, seu Filho, o Salvador, no tempo certo, no momento exato, na plenitude dos tempos, como foi assim na sua vinda, ele veio na plenitude dos tempos, ele voltará na plenitude dos tempos para resolver todas as coisas no céu e na terra. Tudo aquilo que ele conquistou ali na cruz, com sua morte e com sua ressurreição, na plenitude dos tempos ele voltará e atrairá tudo para si e resolverá todas as coisas. Então a nossa esperança está em Jesus, na sua bondade, naquele que nos amou, que deu a vida por nós e que quando voltar vai ser no tempo exato, nem antes nem depois. Às vezes nós ficamos desesperados, por que Jesus não volta agora? E nós devemos desejar isso e orar e pedir.
Mas ele vai voltar no tempo certo, na plenitude dos tempos. E ele vai resolver todas as coisas do céu e da terra. Ele vai dar fim ao pecado, ele vai lançar o diabo no lago de fogo, ele vai acabar com o governo da iniquidade, ele vai ressuscitar os mortos, ele vai julgar o mundo, ele vai julgar as nações, ele vai instalar o seu reino e julgar o mundo com justiça, reinar com justiça. E depois ele vai dar fim ao pecado e ele vai estabelecer novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, irmãos, a segunda vinda de Cristo será a plenitude dos tempos, quando ele, Jesus, o próprio Deus que se encarnou, que morreu por nós, que ressuscitou, ele voltará para cumprir suas promessas, para julgar, para reinar e para resolver os problemas deste mundo. Acabar com o pecado, acabar com o inimigo e estabelecer o estado eterno de glória, justiça, paz e alegria. Eu quero concluir esta meditação em Apocalipse. Eu convido todos a abrirem lá no último capítulo da Bíblia. Bem fácil de achar. Apocalipse 22. E eu quero terminar com a leitura aqui destes versículos para fortalecer a fé dos irmãos, né? Lembrando que Paulo disse que a volta de Cristo é o consolo, que devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Então, nesses dias que temos vivido de pandemia, com tantas mortes, tanto luto, muitas famílias perderam seus entes queridos, estão sofrendo. E muitos de nós têm lutado com a doença, né? Ficaram internados ou isolados em casa, sentiram os efeitos disso. Nós temos visto os efeitos disso na economia, muitas pessoas passando dificuldades financeiras, a crise política e as brigas que isso tem gerado. Sofrimento, a iminência da morte. Muitos estão com medo de ficar doente, medo de morrer. Isso pode acontecer com a gente a qualquer momento. Ficar isolado da família. Todo o sofrimento que essa pandemia tem acarretado tem trazido os nossos olhos de volta para Deus, para Jesus, para a Bíblia. E deve voltar os olhos também para a nossa bendita esperança, a volta de Jesus. E saber que quando Ele voltar, aí sim, as coisas serão resolvidas. Nossos corações serão consolados, nós seremos transformados, nós seremos glorificados, não teremos mais pecado, não mais falharemos com o nosso Deus, não mais sofreremos ou faremos outros sofrerem, não haverá mais doença, mais dor, mais tristeza, não haverá mais morte. Não vai ter mais Covid ou qualquer outra doença, ou câncer e AIDS, qualquer sofrimento. Não vai haver mais traição, não vai haver mais violência, não vai haver mais maldade, mas vai ser tudo perfeito na presença de Jesus, aquele que criou o mundo e que o restaurará com a sua vinda, com a sua glória. Todo o capítulo 22 de Apocalipse é muito lindo, é muito bonito, e ele é uma das passagens que tira aquela visão errada que muitos têm sobre o Apocalipse, que tem medo do Apocalipse. Não, o Apocalipse é o livro da vitória, é o livro de alegria, do consolo, é da vitória de Cristo. E eu quero ler a partir do versículo 6 até o final, para concluirmos nossa meditação e vermos como a volta de Cristo e assim Ele restaurando todas as coisas será maravilhoso, será glorioso, será especial. E nós temos que manter estas verdades em nossas mentes e em nossos corações. Apocalipse 22, a partir do versículo 6, João dizendo, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu. Versículo 6, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Olha só, Jesus dizendo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O próprio Senhor Jesus dizendo, eis que venho sem demora. Bem-aventurado, abençoado, muito feliz os que guardam as palavras dessa profecia de Apocalipse. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos,
os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da injustiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, a todas as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A Bíblia termina com a certeza da volta de Cristo, ele mesmo afirmando: certamente, ou seja, não é talvez, não é quem sabe, não há dúvidas. Certamente venho sem demora. E aí João diz: amém. Que assim seja. Vem, Senhor Jesus. Esta deve ser a nossa esperança. Irmãos, quando Jesus voltar, nós o veremos face a face. Vai acabar o sofrimento no mundo, o nosso pecado e todo o pecado. Nós nos reencontraremos com os salvos que já morreram, nossos irmãos e parentes e amigos que já se foram, salvos por Cristo, nós o veremos. As crianças que foram mortas, né, e maltratadas, nós poderemos reencontrar com nossos entes queridos e não teremos mais lágrimas. Nós vamos chorar naquele momento com certeza, porque diz que Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas a partir dali não vai ter mais lágrima e choro, nem dor, nem pranto, nem pecado e nem tristeza. A nossa esperança não deve estar neste mundo, nos políticos, no dinheiro, nem nas pessoas aqui, nem em nós mesmos, muito menos no pecado. A nossa alegria, o nosso coração não deve estar aqui naquilo que é passageiro, nem nas coisas boas. A gente deve aproveitar as coisas boas deste mundo, mas não colocar o nosso coração nelas, porque elas são passageiras. A nossa esperança, a alegria, deve estar em Jesus e na sua volta. É certo, ele vai voltar. E tudo que tem acontecido são sinais que nos apontam para isso e devem voltar nossos olhos e corações novamente para a pessoa do nosso Salvador e para o seu retorno triunfal. Se você tem Cristo, console-se e console os outros com esta palavra. Jesus vai voltar e nós estaremos com ele. Todo mal, toda dor, todo sofrimento vai acabar. Se você me ouve e ainda não tem Jesus, aí é um sinal de alerta. Porque se Jesus voltar e você não for salvo, você será condenado. Então arrependa-se agora dos seus pecados e confie em Jesus como seu Salvador, para que a volta dele seja um consolo e não um tormento, porque ele vai julgar aqueles que o rejeitaram. Né? Primeira vez ele veio para salvar, não para julgar, ele veio para salvar. Da segunda vez ele não vem para salvar, ele vem para julgar. Então se você ainda não tem Cristo, confie nele de todo o seu coração, somente nele, para você desfrutar da glória do seu retorno triunfal. Consolemos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, Jesus vai voltar. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para reinar, de forma pessoal, corporal, visível e gloriosa. Nós o veremos como ele é,
seremos transformados e estaremos com Ele, reinaremos com Ele e estaremos com Ele por toda a eternidade. Esta é a nossa bendita e gloriosa esperança. Amém? Nós vamos terminar com uma oração e depois você pode voltar para estes textos, ler, reler, decorar, meditar. E nós vamos orar agora, pedir para que Deus cuide daqueles que estão doentes, né? E em oração, eu peço em especial pela Jeane, é uma moça que tem frequentado a nossa igreja e ela está com Covid, está isolada na casa dela, ela está sozinha. Então nós temos orado e tentado ajudá-la na medida do possível, mas estejam orando por sua saúde e por sua vida espiritual, tá bom? Orem pelo João também, outro rapaz que frequenta a nossa igreja, também está com Covid, para que Deus cuide dele. Outros irmãos já enfrentaram, tiveram, graças a Deus estão recuperados, se recuperando, né? E como o irmão Sérgio, a irmã Suelane, o pastor João, graças a Deus estão recuperados, a irmã Tayla, Deus continue cuidando de vocês. E vamos orar então, pedir para que Deus encha nosso coração do seu consolo, da certeza da volta de Jesus. Eu estarei orando e após a oração iremos encerrar a meditação desta manhã. Se você está triste, está sofrendo, está angustiado, lembre-se de Cristo e pense na sua volta, medite nisso, espere, almeje, deseje e tenha segurança de que Jesus vai voltar e acabará com todo o mal. Obrigado, Senhor, por esta linda manhã que nos concede, pela tua misericórdia, pela oportunidade de meditarmos na tua palavra juntos, uns dos outros, lembrar desta verdade maravilhosa que é a volta do teu Filho Jesus para nos buscar. Nós não sabemos quando será, mas sabemos que ela ocorrerá. E o nosso desejo é que seja o mais breve possível enquanto estamos aqui. Nosso desejo é encontrar com Jesus, com o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, que derramou seu sangue, aquele que nos comprou na cruz do Calvário. Obrigado por essa certeza que traz consolo e conforto em dias difíceis. Sabemos que esse mundo vai passar, o mal acabará, o inimigo será destruído. Ó Deus, não haverá mais doença, ou morte, ou dor. Obrigado porque Jesus deu a vida por nós na cruz e se porventura alguém nos ouve e não é salvo, que venha crer nele e que cada salvo possa se consolar com esta verdade. Cuide de cada um dos irmãos que está sofrendo, seja por qual motivo for, o Senhor conhece cada coração. Continue cuidando daqueles que estão se recuperando da Covid e cuide do João, da Jeane, que estão enfrentando a doença no momento. Restaure a saúde deles, console o coração deles, por favor. Nos dê um bom domingo em tua presença, um domingo de paz. Abençoe, ó Deus, nossas famílias, nossos lares e ajude-nos a olhar para a tua palavra e aguardar ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador. Obrigado por esta bendita esperança que é o sentido da nossa vida. E é no nome deste Salvador maravilhoso que oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe imensamente a vocês. Obrigado pela atenção, por estarem ouvindo. Espero que a palavra tenha sido uma bênção para vocês, né? E continue orando por nós. Nós temos orado por vocês. Deus abençoe imensamente. Esteja orando também pela irmã Maraísa, pastor Cleiton, eles também estão com Covid, né, para Deus estar cuidando deles, por favor, lá em Passos, e ajudando-os na vida e no ministério nesses dias difíceis também. Irmãos, tenham todos um bom domingo, Deus abençoe e lembre-se, Jesus vai voltar, esta é a nossa bendita e gloriosa esperança. Deus abençoe a todos.